A Terra é um lugar cheio de maravilhas, mas o nosso planeta fica minúsculo em comparação com o que o espaço tem a oferecer, e a melhor parte é que a gente sabe um pouquinho de nada sobre o universo. Todos os anos, os pesquisadores descobrem muitas coisas incríveis no espaço. Veja a seguir algumas das mais incríveis descobertas recentes no espaço. Número 15. Estrela Zumbi. Em novembro de 2017, foi publicado um estudo na Nature sobre a explosão de uma estrela, o que é formalmente conhecido como supernova. Nem todas as estrelas explodem quando morrem, mas aquelas com uma massa 8 vezes maior que a do Sol, sim. Então, o que há de tão especial sobre essa supernova? Normalmente, uma supernova atinge seu brilho máximo e depois desaparece, em um período de cerca de 100 dias. Mas a supernova IPTF-14HLS já existe há pelo menos 3 anos. E em vez de desaparecer gradualmente, foi ficando mais clara em cerca de 200 e 400 dias. Em 1954, os pesquisadores avistaram uma supernova na mesma área. Se for a mesma supernova, então essa estrela zumbi está explodindo há mais de 60 anos e pode ter mais de 30 vezes a massa do Sol da Terra. Se for esse o caso, então essa estrela poderia ter se condensado em uma estrela de nêutrons, girando rapidamente, chamada de magnétar. Outro cenário é a explosão da estrela que tem uma massa 100 vezes maior do que a do nosso Sol, o que significa que estrelas desse tamanho ainda se formam hoje, provando que nem todas elas alcançaram sua forma completa nos primeiros estágios do universo. Número 14. Lago subterrâneo em Marte. Usando amostras de rochas, os cientistas descobriram que existe água em Marte, mas apenas na forma de gelo e vapor. No entanto, havia pouca evidência sugerindo que existisse água atualmente. Mas tudo mudou em agosto de 2018, quando um estudo foi publicado na Science. Ele apoiava a ideia de que ainda existe água líquida em Marte. Os pesquisadores usaram um radar chamado MARCIS para verificar o que está abaixo de 1,6 km de gelo na região polar sul do planeta, a Plenum Australia. Aqui, eles detectaram o que parece ser um lago subterrâneo de 20 km de largura. Se for de verdade, vai tornar Marte um lugar mais viável para a existência de vida, incluindo a vida humana. Número 13. Far Out. Em dezembro de 2018, os cientistas descobriram o planeta anão VG-18. É o corpo mais distante conhecido do Sistema Solar, daí o seu apelido Far Out. Em segundo lugar, é o único objeto no Sistema Solar orbitando a mais de 100 vezes a distância da Terra ao Sol. Em outras palavras, Far Out leva mais de 1000 anos para fazer uma única órbita ao redor do Sol. Mas tem mais uma coisa emocionante sobre isso. Este planeta não foi encontrado onde estão outros objetos extremamente distantes do Sistema Solar, e esses objetos tinham órbitas semelhantes. Se os pesquisadores confirmarem que Far Out orbita de forma semelhante, isso pode ajudar a provar que há algo lá fora que guia suas órbitas. Um planeta massivo conhecido como Planeta 9, ou Planeta X. Número 12. A primeira exolua. Qualquer objeto espacial natural que orbita um corpo astronômico maior é um satélite natural. A Lua da Terra, por exemplo, é um deles. Mas, se a Lua está orbitando um planeta fora do nosso sistema solar, é uma exolua. Em outubro de 2018, Alex Teaching e Dave Kipping publicaram um estudo na Science sobre a descoberta da primeira exolua. Estava orbitando o planeta Kepler 1625b. Está localizado a 8.000 anos-luz de distância, o que é igual a cerca de 9,46 trilhões de quilômetros multiplicados por 8.000. Se a comunidade científica confirmar que é a primeira exolua já descoberta, isso nos ajudaria a saber mais sobre as propriedades de outros sistemas planetários além do nosso. Número 11. Massa nuclear. No volume 121 da Physical Review Letters, publicado em setembro de 2018, um estudo relatou que o material mais forte conhecido do universo pode ser a massa nuclear. Astrofísicos acreditam que ela existe dentro das estrelas de nêutrons, que são bolas de nêutrons muito densas, geralmente resultantes da morte de estrelas muito maiores que o Sol. Usando simulações de computador, junto com o que a ciência sabe sobre as propriedades das estrelas de nêutrons, os pesquisadores determinaram a força da massa nuclear. O resultado? Você precisaria de uma força 10 bilhões de vezes maior do que é necessária para destruir o aço e quebrar um único prato de massa nuclear. Se realmente existir, vai permitir aos astrofísicos testarem suas teorias e modelos em estrelas de nêutrons, incluindo o quão grande uma estrutura pode ser em uma estrela de nêutrons antes de causar a explosão. Número 10. TRAPPIST-1e. Em novembro de 2018, um estudo publicado no Astrophysical Journal
observou como um dos planetas orbitando a estrela TRAPPIST-1 pode ser capaz de sustentar vida na Terra. Localizado a 39 anos-luz, ou 368,99 trilhões de quilômetros de distância da Terra, o TRAPPIST-1e é menor do que o Sol da Terra em massa e raio. Mas o mais interessante é que tem 7 planetas rochosos, que são mais ou menos do tamanho da Terra. Um deles, o TRAPPIST-1e, pode ter água líquida em sua superfície e muito oxigênio. Os pesquisadores podem entender melhor a evolução dos planetas, estudando o sistema de TRAPPIST-1, que pode então ajudá-los a identificar os processos que tornam um planeta adequado para a existência de vida, semelhante à Terra. Número 9. Luas de poeira. Em janeiro de 2019, 2 estudos sobre luas de poeira apareceram nos avisos mensais da Royal Astronomical Society. Para entender essas luas de poeira, é importante saber sobre os pontos de Lagrange. Esses são os 5 pontos no espaço profundo que equilibram a atração gravitacional entre a Terra e a sua Lua. 2 desses pontos são L4 e L5. Se um objeto espacial residir em qualquer um desses 2 pontos, eles não perderão sua posição. Permanecem mais ou menos cerca de 384 mil quilômetros de distância da Terra e da Lua, onde as forças gravitacionais são estáveis. Em 1961, o astrônomo polonês Kazimierz Kordylewski argumentou que havia 2 nuvens de poeira na Terra e no ponto L5 da Lua, orbitando a Terra assim como a Lua. No entanto, a existência desse par de luas de poeira, agora conhecida como nuvem de poeira Kordylewski, foi controversa por muito tempo. Mas graças aos modelos de computador e a uma câmera digital, os pesquisadores finalmente conseguiram localizar as nuvens de poeira. As descobertas lançaram luz sobre objetos espaciais que não estavam mais distantes do que a Lua, mas demoraram meio século para serem detectados. Número 8. Nêmesis, irmão gêmeo do Sol. Alguns cientistas acreditam que quase todas as estrelas nascem com irmãos. Por muitas décadas, pesquisadores acreditaram que o Sol e o seu irmão gêmeo causaram desastres na Terra. À medida que os dois se puxavam, alguns cometas podem ter saído de órbita e caíram na Terra. Isso teria então resultado em extinções em massa, razão pela qual os cientistas apelidaram o gêmeo de Nêmesis. Mas, de acordo com um estudo publicado pela Royal Astronomical Society em agosto de 2017, Nêmesis pode não ser tão ruim quanto as pessoas pensavam que era. Ele apenas se separou do Sol bilhões de anos atrás, antes de derreter na Via Láctea. Este estudo muda a forma como vemos o nascimento de estrelas como o nosso Sol, sendo que a maioria ou todas elas não foram criadas sozinhas, e as estrelas irmãs não são necessariamente ruins para objetos espaciais próximos. Número 7. Água congelada na Lua. Análises anteriores da Lua já davam pistas sobre se tinha gelo por lá ou não, mas essa é a primeira vez que cientistas têm evidência direta de água congelada no satélite. Os pesquisadores tiveram seu estudo publicado nos Proceedings of the National Academy of Sciences em agosto de 2018. Usaram um instrumento conhecido como Moon Mineralogy Mapper, M3, para distinguir a água congelada de outras formas de gelo ou água. Eles encontraram gelo muito antigo nos polos norte e sul, especificamente nas crateras superficiais frias que nunca recebem luz solar direta. Se os cientistas pudessem descobrir um jeito de transformar o gelo em combustível de foguete, a Lua poderia ser um ótimo recurso ideal para viagens espaciais. Número 6. Um cometa expulsando álcool. Em outubro de 2015, um estudo publicado na Science Advances detalhou como o cometa Lovejoy liberou álcool etílico no espaço. Os pesquisadores observaram o cometa usando um radiotelescópio no Pico Veleta, Espanha. O que eles descobriram foi que a quantidade que Lovejoy soltou por segundo em um ponto era igual a 500 garrafas de vinho. Além disso, o cometa liberou 20 outras moléculas orgânicas, o que pode ajudar a provar que os impactos do cometa na Terra ajudaram a fornecer as moléculas que permitiram o florescimento da vida antiga. Número 5. O maior anel do Sistema Solar. Em outubro de 2009, um estudo publicado na Nature identificou o maior anel do Sistema Solar. Usando o telescópio espacial Spitzer da NASA, os pesquisadores localizaram o anel em torno de Saturno. Ele tinha 2,4 milhões de quilômetros de espessura e uma extensão de pelo menos 128 vezes o raio de Saturno, que é mais ou menos 58.232 quilômetros. Os pesquisadores acreditam que o anel obtém seus detritos dos impactos entre a Lua de Saturno Phoebe e as rochas espaciais imprevisíveis. Os destroços poderiam então explicar por que uma certa Lua de Saturno tem 2 tons. O lado escuro deve ser por conta dos materiais presentes no anel.
Número 4. Planeta semelhante à Terra. Um estudo publicado na Astronomy and Astrophysics em novembro de 2017 detalhou um planeta especial fora de nosso sistema solar. Os pesquisadores o descobriram usando o espectrógrafo de localização de planetas, HARPS, no Chile. É chamado de Ross 128b e pode ter as condições para suportar vida semelhante à da Terra. O Ross 128b é apenas 35% maior que a Terra, recebe apenas 38% mais luz solar e orbita uma estrela tranquila, que não emite explosões solares mortais. Está a 11 anos-luz de distância. Número 3. Oumuamua. Em outubro de 2017, os pesquisadores descobriram um objeto espacial muito incomum, se movendo a quase 92 mil km por hora. Ele acabou sendo chamado de Oumuamua e é o primeiro e único objeto interestelar observado que passou pelo nosso sistema solar. Os pesquisadores sabem que tem entre 400 e 800 metros de comprimento e um perfil fino em forma de charuto. Mas o que está em debate é a sua essência. O que ele é exatamente? A maioria da comunidade científica pensa que é um cometa. Outros dizem que é um asteroide, um cometa zumbi, ou até mesmo uma espaçonave de outra civilização. Alguns até veem isso como uma prova de panspermia, que a vida na Terra começou graças a formas microscópicas de vida viajando no espaço nesses objetos espaciais. Número 2. Origens espaciais do ouro. Em outubro de 2017, os astrônomos descobriram de onde vinham elementos pesados como ouro, platina e urânio, com a ajuda do LIGO e do interferômetro de Virgem. Eles foram capazes de localizar duas estrelas de nêutrons que colidem uma com a outra a 130 milhões de anos-luz da Terra. Devido à densidade dessas estrelas, sua colisão causou ondas gravitacionais e levou à formação de elementos pesados. Os pesquisadores já pensaram que a maioria dos elementos pesados na Terra eram devido a supernovas, mas essa descoberta sugere o contrário. Número 1. Primeira imagem do buraco negro. Provavelmente, a maior descoberta espacial dos últimos anos aconteceu no dia 10 de abril de 2019, com a ajuda de mais de 200 cientistas. Foi o resultado do projeto Event Horizon Telescope, que usou 5 petabytes de dados de telescópios de todo o mundo, simplesmente o mesmo que 5.000 terabytes. Demorou 2 anos, mas o Event Horizon Telescope finalmente conseguiu criar a primeira imagem de um buraco negro supermassivo. Tecnicamente, o que você está vendo não é o próprio buraco negro. Você não pode vê-lo porque ele consome tudo, estrelas, planetas e até mesmo a luz. O que você vê é a sua silhueta, e o anel brilhante é o horizonte de eventos. É a evidência visual de que existem buracos negros. Depois que um objeto passa por aqui, ele não pode mais voltar. Então, por que essa imagem é importante? É a única evidência direta que cientistas têm dos buracos negros até agora. E, em segundo lugar, o horizonte de eventos pode ajudar os pesquisadores a testar a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Sua teoria previa que objetos do tamanho de buracos negros teriam forma esférica, como um anel de luz circundando um centro escuro. Há um anel de luz, mas ele vem de todas as direções porque o buraco negro está distorcendo o espaço e tempo. E por último, poderia ajudar os cientistas a estudar a própria natureza dos buracos negros. Então, de estrelas gêmeas a luas de poeira e buracos negros. Espero que você tenha aprendido muito com esse vídeo. Qual deles foi o seu favorito? Existem outras descobertas que você deseja acrescentar? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!